Bom dia, pessoal. A gente vai ter uma conversa hoje com o Gainan. Ele é sócio da Atlas IA, já está estabelecido no mercado. Então, bom dia, Gainan. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como o Igor falou, meu nome é Kainan, sou CTO e sócio da Atlas IA, uma empresa focada em inteligência artificial para o meio jurídico. Deixa eu começar a apresentar aqui, mostrar minha apresentação e a gente faz tudo certinho. Só um minuto. Tá aparecendo para vocês aí? Apresentação? Tá assim. Ah, maravilha. Positivo. Não, tava com o microfone desligado aqui, mas tá assim. Maravilha. Vamos lá. Como o Igor comentou, meu nome é Kainan, sou sócio da Atlas IA e fazendo uma brincadeira aqui com o que sempre acontece, né? Sempre acontece. É mais uma reunião que talvez poderia ser um e-mail, né? Obviamente isso aqui é uma brincadeira, mas é uma frase que eu digo bastante quando eu tô trabalhando, porque tem muita reunião que a gente poderia resolver ali só conversando por e-mail, só por mensagem mesmo, né? Então, minha apresentação ela é bastante, eu tento fazer com que ela seja um pouco mais descontraída, tal. Então, fiquem à vontade para perguntar se quiserem, tá? Bom, vamos lá. Quem sou eu? Falando do lado pessoal, sou pai do Daniel, sou namorado da Márcia. Tem essas fotinhas aí bonitinhas para vocês verem aí como sou tal. Né? Tentei colocar uma foto também séria aqui para mostrar que eu não sou tão descontraído, que eu também tenho um pouquinho de seriedade aí, certo? E com relação a trabalho, como eu comentei ali, primeiro, sou sócio e CTO da Atlas IA, sou tech lead na MindTech, que é uma empresa hoje focada em desenvolver sistemas para desempenho profissional, né? Na verdade, é para você conseguir fazer acompanhamento dos seus funcionários em relação ao desempenho deles, né? Se eles estão de fato executando, trabalhando e tudo mais, certo? E também sou sócio e arquiteto de sistemas na CFM Desenvolvimento. Essa última aqui, ela é uma junção de 3 pessoas, né? Ela tá, inclusive, vai sofrer uma mudança no nome ali, mas são 3 pessoas ali que estão se juntando para criar, para literalmente virar uma empresa de desenvolvimento de sistemas genérico. Então, alguém pede sistema, a gente desenvolve, beleza? É isso, tá? E um pouquinho sobre minha experiência profissional. Tenho 14 anos na área de tecnologia, certo? Tenho 6 anos dedicado ao back-end, certo? O lado negro da força, como eu coloquei ali. Tenho mais 6 anos de front-end, brigando com o X sobre telinha. A gente faz essa brincadeira também, porque... Mas, na verdade, minha relação com o X sempre foi muito boa, apesar da brincadeira. Tenho 3 anos como tech lead, focado em front-end. Mais 3 anos como ali CTO, como diretor de tecnologia e arquiteto de sistemas, certo? E aqui Renan, embaixo... Oi. desculpa interromper, desculpa a minha ignorância. O que é UX? UX, User Experience. Ah, É sim. o, é o cara que foca ali no desenvolvimento da tela. É o designer Sim. da modernidade, né? Que hoje o cara... Desenvolvedor da interface, vamos dizer. Não, não é nem desenvolvedor, é o criador da parte visual mesmo. O cara que abre o Figma, antigamente era o Photoshop, né? Essas ferramentas para desenhar como vai ficar a experiência do usuário. Né? Ele não é desenvolvedor, ele não é coder, né? Ele é só desenha só, né? Falando como se estivesse diminuindo o cara, mas ele cria a experiência do usuário antes de ser codada, né? De ser desenvolvida. Né? Uhum. Ah. Tá. E aqui embaixo colocar uma brincadeira, né? A conta não vai bater porque a gente é tudo full stack. Então a gente, entre o tempo que eu estava trabalhando como back-end, eu também mexia um pouco com front-end e vice-versa. Então, Uhum. se somar tudo aqui, vai obviamente dar mais que 14 anos. Né? Sim. Vamos lá. E eu vou falar um pouquinho, principalmente, né? Eu poderia falar de todas as empresas ali que eu atuei, mas eu escolhi falar só de uma, no caso a Atlas IA, que eu acho que é a mais
talvez seja mais interessante aqui para a gente conversar, certo? Bom, a Atlas IA, ela é uma empresa que o forte dela, né, o objetivo dela é a criação de ferramentas de inteligência artificial para o meio judiciário, tá? Então a gente tenta criar soluções ali usando o IA para resolver problemas do judiciário, tá? E essa empresa ela nasceu de um hackathon que um dos meus sócios, que os meus outros 3 sócios na verdade participaram juntos, né? Um deles é um amigo meu pessoal. Eles participaram. Eu não tinha tanto contato nessa época com esse meu amigo e eles participaram desse hackathon, ganharam, né? Bastante coisa lá. E depois de um tempo eles decidiram dar continuidade ao que eles estavam pensando, né, que eles tinham desenhado ali. E então esse meu amigo Eduardo, ele me convidou, ele falou assim, cara, eu preciso de alguém para mexer com a parte de tecnologia, né? Eram 2, os 3 são da área de direito, né? São 3 advogados, um deles que é o meu amigo, ele também é da área de tecnologia, mas ele é focado principalmente na parte de IA, mas só IA, né? Não que ele não entenda de programação em outras linguagens, mas a especialidade dele é inteligência artificial. Ele falou assim, cara, eu preciso de alguém para dirigir a parte de tecnologia, parte de integração, parte de interface, tudo que engloba ali entrega de um sistema, né, para um usuário final. E ele me convidou para entrar. É por isso que eu coloquei ali, entrei de gaiato no navio. Então, eu não fiz parte da fundação ali, mas eles me chamaram posteriormente para participar. Eu desenvolvi com eles parte dos softwares e depois eles falaram, cara, a gente quer você aqui dentro. Falei, pô, legal, bora lá. Entre as soluções que a gente desenvolveu, existem essas, na verdade são essas duas, né? É o Maya e o Argos, né? Eu vou passar aqui para deixar um pouquinho mais claro para vocês o que é cada um deles, beleza? O Maya, ele é uma solução também de IA, obviamente, certo? Eu acho que eu só troquei aqui, eu só troquei os títulos aqui, deixa eu só ajustar esses pontos aqui, que esse aqui, na verdade, é o Maya, certo? E esse aqui eu dupliquei na real. E a gente faz ao vivo aqui, tá vendo? Opa. O Estado faz ao vivo. Esse aqui. E esse aqui é o Argos. Argos. Beleza. E agora eu posso excluir esse. Beleza. Vamos lá. Vou falar primeiro sobre o Maya. Bora lá. Vamos lá. O Maya, o que é o Maya? O Maya, ele é uma ferramenta que a gente identificou um problema. Existe um dispositivo no jurídico chamado IRDR, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Quando você tem dentro de uma vara, dentro de um contexto ali, muitos processos parecidos, né, que tem uma resolução, que pode ter uma resolução parecida, né? Então, a gente usa muito esse exemplo, porque eu acho que é o que mais acontece, né? Por exemplo, processos judiciais, processos trabalhistas de acidente de trabalho. Então, você tem mais ou menos ali um padrão. Então, o cara estava indo, né, o funcionário estava indo para o trabalho, se machucou e entrou com processo. Então, quando você tem muitas repetições nesse mesmo tema, você pode usar, né, o juiz ele pode usar esse dispositivo da lei, o IRDR, para tomar uma decisão só. Então ele seleciona esses caras, esses processos, e fala, cara, é tudo a mesma coisa. Eu estou resumindo, obviamente, né, não é assim o processo, mas vou dar uma decisão e vai cair para todo mundo, né, de uma vez só. Qual que era o problema disso? A identificação desses processos era feita manual. Então, assim, se o cara tinha esse recurso para tentar diminuir o trabalho dele, ainda assim ele continuava tendo um outro trabalho, que era olhar processo por processo para poder falar se eles são parecidos. Né? Então, o que acontecia? Os juízes eles olhavam para isso e falavam assim: legal, eu posso decidir tudo de uma vez, mas de qualquer jeito eu vou ter que analisar um por um, então não faz sentido. Né? Não é que não faz sentido, mas vou ter o mesmo trabalho, cara. Então a gente tinha pouca adesão. Não resolve o problema dele, né?
resolve o problema do cara, né? Hum. Então, o que a gente fez? O sistema Maia, ele faz o quê? Ele faz a identificação dessas demandas, então ele consegue pegar, através de uma vara ali, a gente tinha uma forma de identificar esses processos através da vara, né, de um juiz e tudo mais. A gente classificava esses processos, então a gente conseguia falar, olha, esse cara aqui tem a ver, todos esses caras aqui têm a ver com processo trabalhista de acidente no trabalho, processo tal, né? Então a gente conseguia classificar isso. E a gente colocava isso para discussão. O que seria essa discussão? Né? Essa identificação era feita, obviamente, através de inteligência artificial. Então, a gente tem uma inteligência que lia esses processos e falava, ok, existem esses grupos aqui de processos, né? E eu não posso, obviamente, apresentar aqui para vocês a interface dessa aplicação, mas o que ela tinha? Ele agrupava, quando você selecionava, né, um desses grupos, a gente mostrava para cada um dos processos um percentual, né, de aderência com aquele tema. Então, por exemplo, tema acidente no trabalho. O cara clicava lá, o usuário clicava lá, né, o juiz e tal, e aparece para ele a lista desses processos com um percentual dizendo, olha, sobre acidente de trabalho, esse cara, né, a IA identificou que tem uma relação aqui de 80% com esse tema, certo? 90% desse tema. Com base nisso, né, o próprio usuário ali, né, o juiz e tal, ele poderia abrir, olhar, ver se de fato tem aquilo, né, se está de fato de acordo com aquilo, ver se tem relação aquele percentual que está aparecendo ali, que a IA apresentou para ele, e selecionar esses itens para de fato iniciar um IRDR. Então ele consegue selecionar ali de acordo com o que ele acha que faz sentido. Pô, mas a IA não poderia fazer isso? Cara, poderia, mas ainda assim existe um risco, né? A gente sabe que a IA, obviamente, é uma inteligência, mas ela não é, perfeita e a gente não consegue dar 100% de precisão, né? Então, o que a gente conseguia fazer, que eu acho que é uma coisa absurda, né, uma coisa incrível, é identificar, agrupar e dar um percentual de proximidade, né, de relevância com relação ao tema. E aí o próprio juiz, ele olha, a gente inclusive conseguia, a gente grifava pro juiz, se ele abrisse o processo, a gente mostra para ele os trechos mais relevantes com relação àquele tema, né. Ele poderia simplesmente abrir o processo, né, o PDF ali, que é coisa, e aparecer grifado para ele os trechos que têm uma relação, de importância com aquele tema, né. E então, depois que rolava essa discussão, né, e esse enriquecimento, né, a gente até mostrava para ele, inclusive para o próprio eh, para o próprio juiz ali, alguma série de perguntas com relação àquele processo, né, que ele poderia ir respondendo rápido. Então, olha, esse processo tem relação com isso, tem aquilo outro, e ele só respondia e a gente conseguia melhorar esse percentual, deixar um pouco mais próximo do ideal, certo? E com base nisso, ele seleciona, cria um IRDR ali virtual, né, uma proposta, na verdade, de IRDR, né, e ali ele conseguiria preparar uma decisão. Essa decisão que está aqui não é uma decisão de fato que ele conseguiria integrar lá e dar uma decisão, mas ele conseguia preparar um documento, preparar uma prévia, né, eu esqueci o termo judicial para isso, com todos os processos e com aquela possível decisão, para cá ou para lá, se sim ou se não, né. Esse é o Maia, beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Não, deu para entender. E segunda aplicação que nós desenvolvemos é o Argus, que ele foi responsável para ajudar nos processos de justiça gratuita. Então, contextualizando aqui, quando uma pessoa que tem que está passando por problemas financeiros ou não tem acesso, né,
financeiro legal para poder pagar os documentos, poder correr atrás da documentação dentro de um processo, o que ela pode fazer? Ela pode entrar na justiça solicitando justiça gratuita, certo? Que também é um processo que rola paralelo ao processo principal. Então ela solicita justiça gratuita, um juiz vai lá, analisa esse processo, né, analisa os dados desse processo e fala, ok, esse cara tem direito à justiça gratuita. Tá? Quem deve ter acesso a esse recurso? Pessoas que não têm condições financeiras para bancar, obviamente. E o que acontecia? Né? Qual que era o grande problema disso? A análise desse processo era uma coisa também muito desgastante. Então, acontecia, inclusive, de pessoas que tinham condição de pagar, né, de ter acesso à justiça, de fato, né, a isso, acabar usando isso. Por quê? Acaba usando esse dispositivo. Por quê? Porque é muito difícil para o juiz analisar, né? Para ele ter acesso a isso. E pensa, né? O juiz ele tem 1 milhão de processos para ficar analisando. Ele parar para ficar processos menores ali de justiça gratuita, menores entre aspas, né, não que seja irrelevante, mas talvez na cabeça desse juiz ele esteja com tantos processos tão mais complexos que olhar para isso não seja algo tão relevante para ele. O José levantou a mão, pode falar, José. Sim, é só que não mudou a tela, continua na tela do Maia aqui. Ah, é? É. Para mim mudou. Tá no ar. Conseguiu atualizar aí, ô José? Não, a minha não atualizou, não. Engraçado. Eu vou voltar aqui, vamos ver se muda alguma coisa para você. Nada? Não é estranho, não mudou, não. Ah. Estranho, cara. Pois é. A Márcia tá aqui do meu Agora lado. mudou. Ah, beleza. Continuando, então a gente tem dois grandes problemas aí. O primeiro grande problema é a análise desses casos, desses processos também caía muito parecido com o do IRDR. Uma coisa muito complexa, né? Então você tem muitos fatores ali que indicam se uma pessoa pode ou não ter, né? Eu já vou entrar até nesses detalhes. E o segundo é, de fato, quem conseguia ter esse acesso, né? Então, às vezes, pelo que, se eu não me engano, a vara ela tem uma quantidade, né, financeira ali, um valor financeiro para poder financiar isso, né, para poder bancar essa justiça gratuita. Então, assim, se ela tem, sei lá, supondo, né, tem 50 mil reais, aquela vara tem 50 mil reais para disponibilizar de justiça gratuita. O que acontece? Se pessoas que não precisam acabam usando, pessoas que precisam talvez não consigam ter acesso a isso, tá? Então o que a gente fez? A gente tentou trazer uma forma do juiz olhar para isso, o juiz que é responsável, que pega esse tipo de caso, conseguir resolver isso de uma maneira melhor. Tá? Então o que a gente fazia? O que o Argos faz? Ele identifica na vara processos que são específicos de justiça gratuita. Porque se você entrar numa vara lá, você vai ver uma centena de processos. Desses, só uma parte são focados são de justiça gratuita. Então, o primeiro ponto que a nossa inteligência fazia era identificar esses caras, esses processos que são especificamente de justiça gratuita. Segunda fase que a gente fazia, apresentação e classificação das partes. Então, para cada um dos processos de justiça gratuita, a gente mostrava quais eram as partes, ou seja, quem eram os solicitantes desse cara, desse processo de justiça gratuita, certo? Terceiro, para o juiz, ele conseguia identificar, a gente mostrava um dashboard com dados financeiros daquela parte. Obviamente, são dados que são ou públicos, né, ou são dados que eram disponibilizados de fato pelo solicitante, né, pela pessoa que solicitou a justiça gratuita, ou pela própria vara, certo? Que já estavam dentro do processo. Então, o que a gente fazia? A gente se conectava com algumas bases que conseguiam trazer, bases que são abertas, são públicas, que conseguiam trazer informações de dados financeiros da pessoa. A gente tinha algumas integrações.
E a gente conseguia ler parte do processo, né? Então a gente conseguia fazer isso e trazer e mostrar um dashboard. Por exemplo, o cara tem 3 carros, o cara tem 5 casas, né? Mas o cara também, em compensação, tem uma dívida bilionária de não sei quantos bilhões de reais. Então a gente conseguia trazer parte disso e mostrar, não com tantos detalhes, porque a gente não podia fazer isso, obviamente, mas a gente conseguia mostrar até um nível de detalhe permitido pela lei ali para o nosso juiz, tá? E com Ele base, né, busca a se o gente cara busca tem direito à justiça gratuita, se ele tem recursos, se não tem. isso, a gente mostrava os recursos financeiros desse cara. A gente não tomava decisão, tá? Então o que a gente fazia? A gente conseguia bater nas bases públicas e algumas bases que eram disponibilizadas para a gente, certo? E Entendi, a gente mostrava, olha, esse cara ele tem tantas dívidas. entendi. Esse cara, ele tem, né, se o próprio solicitante disponibilizar algum documento no processo, se ele anexar algum documento, a gente lia esses documentos e identificava e falava, olha, esse cara tem uma dívida aqui, ou ele apresentou uma dívida aqui. Então a gente já mostrava um dashboard para esse cara, para o juiz, de boa parte da vida financeira desse solicitante, dessa pessoa que solicitou a justiça gratuita. E aí, com base nisso, ele olhando aquele dashboard, ele não precisa analisar processo, ler um monte de informações ali, solicitar, né, sair atrás, buscando esses dados, né? Então a gente mostrava, a gente recolhia esses dados, mostrava de uma visão macro ali para o cara, para ele poder tomar essa decisão. E de novo, a fase da decisão não é feita de fato, né? A decisão ali judicial não é feita, não é integrada com os sistemas do judiciário. O que a gente fazia? A gente, com base naquilo, a gente elaborava para ele um documento de acordo com a decisão que ele marcasse que era importante. Inclusive ele marcava, ó, eu estou considerando aqui como algo importante as dívidas do cara. Estou considerando como algo importante o cara ter 2 carros. Então ele marcava ali quais eram os pontos que ele considerava importante, né? Isso era até interessante porque a gente consegue ter uma visão de como o próprio juiz toma decisões. Então a gente tem ali, obviamente a gente sabe que juízes são pessoas, são seres humanos, e cada um tem um perfil, tem uma forma de analisar, de fazer análise diferente. Então a gente tem essa informação, a gente consegue olhar para o juiz A e falar, esse cara, ele toma decisões normalmente baseadas nisso, nisso e nisso, né? Esse recurso era bastante importante até para as próximas decisões desse cara, para a gente conseguir apresentar ou buscar informações que fossem mais relevantes, ou apresentar de uma forma que fosse mais relevante para esse juiz, né? Sem obviamente induzir ele a decisão, mas trazer para ele, olha, normalmente você decide baseado nisso, cara. Então, ó, tá aqui, né? E para a gente também identificar perfis, né? A gente conseguir identificar perfis ali, não individualizando por juiz, mas a gente conseguir identificar o que era normalmente decidido nos judiciários ali em relação à justiça gratuita. Olha, normalmente os caras que têm acesso à justiça gratuita são pessoas que não têm carro, têm casa, mas têm uma dívida tal. Então a gente começava a traçar um perfil com relação a quem tem esse direito e quem não tem esse direito, né? E era essa. E aí, com base nisso, a gente montava para ele um documento, já deixava pronto um documento que era só literalmente ele imprimir ou ele gerar um PDF, assinar aquilo, colocar as observações dele, obviamente, e mandar para frente. E, de fato, tomar aquela decisão. Tá? Eu não posso apresentar, infelizmente, o dashboard desses caras, né, a tela desses caras, mas eu espero que vocês tenham conseguido imaginar aí como fica. Não, deu para entender sim. Tá? Viu, Kainan? Uma dúvida, você falou aí que cada juiz julga de um jeito e aquela coisa toda. O sistema leva em consideração também o histórico de decisões daquele juiz? Ele analisa isso para ponderar de alguma forma? Ele não leva para você para buscar os dados e não leva para poder
auxiliar na decisão. Por quê? Porque senão a gente acaba induzindo esse cara. Pois Né? é, por isso que eu achei estranho. Não. Isso, o que a gente faz? A gente traça esse perfil, mas para a gente mostrar para ele, falar, olha, você, né? A gente tinha uma fase, ó, você normalmente decide com base nisso. É uma autoanálise, é para o próprio juiz, tá? Uhum. Então, olha, você normalmente analisa com base nesses caras. Né? Por quê? Pensa assim, o cara é juiz, ele toma as decisões baseadas unicamente sei lá, nas posses do cara, né? Imóvel do cara, por exemplo. Pô, cara, eu sempre olho se o cara tem mais de um imóvel. Mas, cara, Tá. de repente o cara tem mais de um imóvel, mas ele tá na lama também. Ele teve algum problema financeiro, ele tá devendo, tem alguém aí já para como fala, para tomar Uma eu bita para esqueci, executar ele ali, né, para velho? executar ele, exatamente. Então, assim, de fato, talvez esse cara não tenha como ter. De fato, ele precise, talvez, de justiça gratuita. Então, era uma autoanálise. A gente estava apresentando para o cara: olha, você normalmente resolve com base nisso, né? Mas Uhum. não era no dashboard em si ali, né, onde ele conseguia ver os dados do solicitante, a gente não mostrava nada. Era literalmente só os dados da, do próprio solicitante, sempre no mesmo formato, sempre com as mesmas informações, os mesmos grupos de informações, inclusive sem remanejar posicionamento. Porque se eu remanejo posicionamento, eu também dou grau de importância. Então, se eu coloco, sei Uhum. lá, as casas mais à esquerda, né, os imóveis mais à esquerda e dívidas à direita, se eu mudo isso, eu também induzo, né, isso, experiência de usuário. Né? Então Uhum. a gente nem isso a gente fazia justamente para não induzir o cara. Ele entrou no dashboard, vai ser sempre a mesma coisa, a não ser que eu não tenha algum tipo de informação. Então, se eu não tiver algum tipo de informação, sei lá, eu não tenho automóveis do cara, tudo bem. Então, ou eu omito aquela informação, ou eu mostro, eu não tenho essas informações. Tá? Tá. A partir daqui, eu estou saindo um pouco da seara ali da Maia e da minha experiência profissional. O que eu vou começar a falar um pouco agora, né, sobre posicionamento de mercado, né, o que buscar. Eu sou, né, eu não sei se eu me apresentei no começo dessa forma, mas eu sou desenvolvedor, né, também. Então eu cresci ali na minha vida profissional como desenvolvedor, como coder ali, né, fazendo desenvolvimento back-end, front-end. Né, eu falei isso no começo, perdão. Então, o que eu vou falar? O que eu vou falar um pouquinho a partir de agora sobre posicionamento de mercado? O que normalmente na parte de desenvolvimento acontece no mercado, tá? Dentro da área de desenvolvimento, a gente tem muito essas três palavrinhas aqui, né? A última, inclusive, é uma palavrinha nova, né? Especialista, que está inclusive escrito errado ali, está faltando um E, mas tudo bem. Especialista, o full stack e o full cycle. Né? São três palavrinhas ali que a gente que é desenvolvedor, a gente ouve com bastante frequência. Né? O especialista é aquele cara que ele ou é front-end, ou ele é back-end, ou ele é desenvolvedor mobile, ou ele é alguma coisa desse tipo. Tá? O que é o full stack? O full stack é o cara que entende tanto de front-end quanto back-end, ou de mobile quanto back-end. Então ele entende mais de um grupo de desenvolvimento ali. Tá? E o que é o full cycle? O full cycle é um termo novo, relativamente novo, não sei quando que foi cunhado, mas pelo que eu me lembre, ele é um termo que vem, inclusive, se não me engano, da Netflix, cara. Eles começaram a usar isso lá dentro para o cara que, além de desenvolvedor, ele entende sobre um pouco de arquitetura, sobre um pouco de infra, sobre um pouco de continuous integration. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então ele é um cara que acaba sendo um pouco mais, entre aspas, completo, né? E aí eu coloquei algumas perguntas aqui. O que a gente tem que buscar? Ser especialista, full stack, full cycle, né? Isso é uma pergunta muito complicada de responder, mas minha opinião pessoal depende um pouco de contexto, né? Então, se você está mirando em grandes empresas, eu sou muito a favor de você buscar ser um especialista,
Por quê? O full stack, ele normalmente é um cara que ele vai ser chamado para as empresas menores. São empresas que normalmente estão ainda com budget pequeno, estão com orçamento pequeno, então eles acabam contratando pessoas que conseguem fazer um pouco mais para cá e um pouco mais para lá, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Aí ela acaba economizando e consegue desenvolver, consegue fazer a empresa andar, né? Para mim, qual que é o grande problema? Ser de fato um full stack é uma coisa complicada, né? Eu, na minha vida inteira, apesar de eu ter trabalhado como back-end, como front-end, eu não me considero full stack. Por quê? Full stack, para mim, é um estado contínuo. O cara tem que saber tanto A quanto B de maneira contínua, né? Então, o cara manjar back-end, entender de back-end, de front-end sempre, sinceramente, é uma coisa muito complicada. Eu conheço na minha vida, conheci na minha vida, acho que 2, 3 caras que eu de fato falo, esses caras são full stack, tá? São pessoas que, cara, dedicam a vida a estudar os dois lados da força, tanto front-end quanto back-end ou mobile, né? Então, são poucos caras que conseguem de fato fazer isso, tá? Minha percepção, focar numa especialidade e se aprofundar bastante nela, tá? Por quê? A gente conhece o mercado de tecnologia, é o tempo todo mudando, né? O tempo todo atualizando. Não preciso falar isso, acho que a maioria das pessoas aqui deve ser de tecnologia. Então, é muito difícil você ter os dois lados. O full cycle, a mesma coisa, cara, a mesma coisa, tá? Qual que é a sacada ali do full cycle? A gente vai entrar um pouquinho mais para frente sobre conhecimento paralelo. Eu tenho um slide sobre isso aqui. Qual que é o ponto do full cycle? Full cycle, ele é visto hoje como um cara que entende bem de tudo, né? E a gente cai no mesmo problema do full stack, de entender os dois lados da programação. Só que você consegue ser um quase full cycle ali, que vai te fazer bem profissionalmente. É um cara que você é especialista em um grupo de linguagens, né, front-end ou back-end, mas que você entende um pouco das outras áreas. Aí faz sentido você se considerar ali um quase full cycle, ali ter um pezinho ali nesse mundo novo que o pessoal está colocando, né? Eu acho que eu falei um pouquinho de tudo aqui, né? Então, o que buscar, como se posicionar no mercado, eu prefiro que seja uma coisa mais voltada para especialista, né? Diferença entre empresas grandes e pequenas, falei também. Então, empresas pequenas normalmente buscam pessoas que sejam full stack ou que manjem um pouquinho mais de tudo ali, certo? Soft skills e hard skills, cara, é o seguinte, eu vejo muito, acontece muito, né? Cara novo, cara que tá entrando, eu tenho 2 estagiários na Mingtech, e os caras são, assim, tecnicamente, os caras estagiários aprendem muito rápido, tecnicamente. Muito, muito, muito rápido. Então, coisas de hard skills, de você ir lá, pegar, mexer em código, mexer em ferramenta e tudo mais, cara, é uma coisa que vai, assim, nossa, se o cara tiver vontade, ele vai de uma forma incrível, né? Qual que é o grande X da questão? Soft skill. Então, são aquelas características que são pessoais, né, do desenvolvedor. Como ele se comporta, como que ele fala, como que ele se comunica, como que ele se relaciona com as pessoas, como que ele entrega, como que ele se relaciona com as demandas que ele tá administrando ali, né? Então, esse ponto aqui é um ponto que normalmente pega bastante para o pessoal de desenvolvimento, tá? Acredito para outras áreas também, mas eu acho que dentro de desenvolvimento, o cara que é desenvolvedor, que quer ser coder ali, ou né, tá buscando essa área, o cara ele acha que ele vai entrar no mundo da programação, sentar, colocar o fonezinho dele no ouvido, ficar codando o dia inteiro, não vai falar com ninguém, vai entregar e tá tudo certo. Se esse for o objetivo do coder, né, dessa pessoa, ele vai ter algumas dificuldades aí no mercado. De novo, se ele quiser ficar em empresas pequenas ali, ganhando, né, o que uma empresa pequena oferece e tudo mais, beleza, talvez ele consiga se manter ali. Mas ter um crescimento ali dentro dessa empresa, ou ir para uma empresa grande que possa oferecer outras oportunidades, oportunidades melhores, ele vai precisar mexer nessas soft skills, certo? E o que estudar, certo? Depende do que é. Depende do que você está buscando. Como eu falei para você,
Se você buscar, pode falar, ô José. Eu continuo travado aqui na tela do Argos. Por algum motivo ele não está atualizando sua tela para mim. Caramba. É, Será que se você atualizar o Google Meet, o ele não... navegador. Vamos ver. Eu te espero aqui, vai lá. Esperar o José para ele não perder. Voltou. Nada. Bom, eu vou dar continuidade aqui. Qualquer coisa eu volto pro José poder perguntar, beleza? Então, escolha um caminho. Se você pretende estudar front-end, tem alguns caminhos ali, né? Então, o combo HTML, o José voltou. Atualizou aí, José? Você está mutado, eu não sei se você está falando, mas você está mutado. Ah, sim, estava assim. Agora eu vejo, Ok. vejo bem aqui. Demorou um pouquinho Beleza, para voltar aqui também, talvez seja um problema na minha conexão aqui. pode ser. Escolha um caminho, então, entre front-end, back-end e full stack. Como eu falei, né? O cara que quer ser front-end, aquele combo HTML, CSS, JavaScript sempre, e tentar observar ali o que tem de framework em alta, né? Hoje, atualmente, o que a gente tem em alta? React, Angular, o Vue tá caindo um pouquinho, tá? Que é esse último cara que tá escrito Vue aí, né? Se ele é Vue. Vi. Ele tá um pouquinho, deu uma caidinha ultimamente, né? O Angular ele é mantido pela Google, né? E o React ele veio do Facebook, né? Então são dois frameworks de front-end ali que são bem grandes, mantidos por empresas grandes que dificilmente vão sair do mercado. Aliás, uma hora vai sair do mercado, não tem como, né? Talvez até por coisas criadas por esses próprios gigantes aí que criaram eles, né? Mas não é uma coisa que acontece a curto prazo. Eu tenho pelo menos uma estimativa, por exemplo, para o Angular, que é o meu framework aí de preferência, eu estimo que o Angular dure pelo menos, né, com atualizações, com recursos novos, pelo menos mais uns 4 anos no mercado, o que é muito para um framework de front-end, tá? Porque os framework de front-end, eles tendem a durar pouco tempo, né? Então, se cria um framework, ele lança no mercado, vira um hype, aquela coisa toda, e está escrito errado ali, está escrito Freeworks, está faltando um ML, mas tudo bem. Eles são lançados, eles duram 2, 3 anos no mercado e começa a cair, né? Então aí você tem um monte de projeto legado, né, de frameworks de front-end que o pessoal tem que ficar depois migrando para frameworks novos, né, como Angular e React. Né? Então esses dois eles estão bem consolidados. Eu acredito, na minha opinião, mais uns 4 aninhos aí estável, né, com atualizações, com o Google mantendo isso aí vivo, pelo menos uns 4 anos. Depois disso eu já não consigo garantir tanto, tá? O Vue já sei que deu uma caída e o React é um cara que a galera ama, né? O mercado adora o React porque tem muitas facilidades até para você ir para plataformas mobile, você desenvolver coisas que são para web e para mobile ali ao mesmo tempo, né, para aplicativos e tudo mais. Não que com Angular você não consiga fazer isso, você consegue, mas às vezes é um trambolhozinho maior, um trabalho um pouco maior, beleza? Back-end, eu coloquei mais ou menos ali, não em relação à preferência, mas pelo que eu entendi do mercado, tá? Então, quando eu fiz a pesquisa, não trouxe números aqui, mas essa mais ou menos é a ordem que a gente tem de quanto o mercado tem usado essas linguagens. Então, o Node hoje é disparadamente o cara que você mais tem ferramentas no mercado construídas com Node, né, com essa plataforma. Não é uma linguagem, na verdade, a linguagem por trás do Node é o JavaScript, que é uma coisa que veio do front-end, inclusive. Né? Eles pegaram o JavaScript e falaram assim: se a gente fizesse um back-end aqui, uma API
né, uma coisa para desenvolvimento de API com JavaScript. Fizeram e deu certo. Pegaram o motor lá do JavaScript, basicamente, e construíram isso aí. Tá? O Python, que já é uma linguagem muito conhecida, inclusive, pelo pessoal de inteligência artificial, que trabalha com inteligência artificial, gosta muito do Python, do R, né? Que trabalha com dados, né, na verdade, o R. O Java, que já é uma coisa de mercado há anos, né? O C Sharp, que é da Microsoft, que inclusive, eu não sei se vocês sabem a história do C Sharp. O C Sharp ele foi construído, né, o .NET, né, e o C Sharp ele foi construído para substituir o Java. Por quê? As coisas da Microsoft, né, o Windows, as coisas eram todas desenvolvidas em Java. Eles tinham muito problema com isso. Então, não adiantou. Eles tinham muito problema com Java. Os caras falaram assim, meu, não tá dando certo, não tá dando certo. Vamos construir a nossa linguagem, nosso framework, e desenvolveram o C Sharp, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. E PHP. PHP, cara, é o odiado da galera, né? A galera tem um rancinho do PHP ali. Mas é engraçado porque, apesar de ser da galera ainda ter esse ranço com o PHP, ele ainda é uma das linguagens mais utilizadas no mercado. E assim, disparadamente, é a única que não caiu, sabe? É a única que não teve queda. Então, talvez seja um dos mais antigos aqui, e a única que não teve queda, só foi crescendo, na real, a aderência ao PHP. Ele está abaixo desses outros, mas ele não caiu. Né? Como a gente teve crescimento, obviamente, exponencial dos sites, das aplicações web, ele simplesmente não caiu, ele continuou crescendo, né, a quantidade de aplicações, apesar de não ser hoje o que der o ranking ali. Então, é uma coisa incrível, assim, uma coisa bizarra, né? E por último, eu coloquei ali, se você busca ali, se você está escolhendo o seu caminho full stack, eu sinceramente falo, para aí, cara, não tem que ser full stack, tá? Não busque esse objetivo, não coloque isso como objetivo. O que eu faria, se você se tornar full stack, vai ser uma coisa um pouco acidental, vamos dizer assim. Por quê? Porque você gostou tanto de A quanto de B, você se teve necessidade de aprender aqueles dois, você tem condições para isso, mas você buscar isso o tempo todo, né? Quero ser full stack, isso é uma coisa ou muito complexa, vai te consumir muito tempo, muito cérebro, né? E vai te dar um desgaste, talvez até emocional, muito grande. É muita coisa para você aprender. Como eu comentei sobre front-end, cada 2 anos a gente tem uma atualização, uma versão nova de alguma coisa, um framework que caiu, um framework que foi criado. No back a gente tem um monte de linguagens e versões, né? Se você pega o .NET Core, .NET 4.5 ali, 8, cara, é muita coisa, é muita coisa. Então, de uma versão para outra já muda. Então, é melhor você buscar um dos dois lados, né? Escolher um dos dois caminhos ali, front-end ou back-end, tentar se especializar, conhecer o outro lado. Então você é um front-end que entende de back-end, você é um back-end que entende de front-end, nunca um full stack. Ou nunca é uma palavra muito forte, mas né, não gastar energia querendo ser isso aqui, querendo ser um full stack. É muito complicado. Beleza? Tranquilo? Ok. Depois que você escolheu um caminho, né, o que que eu costumo falar para a galera? Sobre conhecimentos paralelos, certo? Vou trazer aqui para você. O que são conhecimentos paralelos? São coisas que não têm relação direta com a sua escolha, mas que tem uma relação indireta, tá? Que são essas relações indiretas? Cara, ali atrás, né, uns slides atrás, eu falei sobre o tal do full cycle. O que é esse full cycle? O cara que ele é um especialista ali, mas ele conhece todo o processo de desenvolvimento, de entrega, de deploy, de infra, né? O cara que é full cycle, né, a determinação ali, né, o que os caras colocam como objetivo para um full cycle é isso, o cara conhecer tudo, bem pra caramba e tudo mais. Eu defendo que seja um quase full cycle, né, um cara que é especialista em alguma coisa,
mas que ele tenha conhecimento nesses caras, a ponto dele conseguir criar uma aplicação do começo ao fim, certo? Que faça entrega, mas que ele não precise necessariamente conhecer com profundidade aquilo. Qual que é o melhor recurso de infra? Cara, vai depender de contexto, vai depender de empresa, vai depender do que a empresa tem de recurso, e aí cabe o que? O time de infra fazer isso. Normalmente, em empresas grandes, você tem um time especializado em infraestrutura de aplicação, e esses caras, eles têm conhecimento aprofundado naquilo. Qual que é o negócio? Você conhecer o mercado, você entender o que tem ali no mercado de infra, para que serve mais ou menos cada um daquelas ferramentas, e consultar, né, esses times na hora de você construir uma aplicação. Né? Se for uma aplicação sua, uma coisa menor, tudo bem, você faz ali, você tenta, arrisca, vê o que é melhor, faz um teste AB, tenta com uma infra, depois tenta com outra, né, para ver o que acontece. Então você tem essa liberdade. Dentro de uma empresa, você não pode ter tanto espaço assim. Então você consulta o time de infra e negocia com eles. Entendeu? Só fechar a câmera aqui um pouquinho, já abre de novo. Então, foca nesses caras aqui, não só o CI, o CD e o infra, né? Eu coloquei esses dois caras aqui como exemplo, mas porque eu acho que são os mais, talvez os que mais tem peso ali para um desenvolvedor, né? Mas além desses dois caras aqui, eu colocaria também um cara chamado segurança de informação. A gente não vai ser especialista em segurança, a gente não vai ser especialista em CI/CD, a gente não vai ser especialista em infra, mas importante ter conhecimento para saber negociar com esses times, certo? Não chegar lá falando abobrinha, né? E para você poder também não ser enganado, né? O cara não chegar ali e jogar um argumento aleatório e você falar assim, ok, tá bom, vou usar o que você falou porque você disse que é melhor, né? E a fim de conhecimento mesmo, você conseguir, de repente, entregar uma aplicação ali numa situação emergencial, você conseguir dar uma resposta para aquele time, para aquela aplicação rápida. Né? Tranquilo até aqui? Uhum. Beleza. E vamos falar um pouquinho também de soft skills, certo? Esse aqui é sou um pouco mais genérico, cara, mas eu acho bastante importante ressaltar. Isso aqui é o que eu vejo muito de problemas para os desenvolvedores. Né? Então, comunicação, ownership, objetivo e transmissão de conhecimento, acho que são os 4. Existem uma lista de soft skills, né, que a gente conhece, né? Mas eu acho que esses 4 aqui são os que mais pegam para um desenvolvedor. Talvez para pessoas de TI de maneira geral, mas para desenvolvedor, por experiência, eu vejo que esses caras são os mais complicados ali, o que mais atrapalha a vida dos desenvolvedores. Comunicação, né? Então, o cara que está ali no desenvolvimento, né, o cara que está começando, ele acha, como eu comentei agora há pouco, que ele vai colocar o fonezinho de ouvido dele, vai botar a mão no código aqui e vai ficar lá codando. É o que ele queria fazer. Infelizmente não é assim. Então, se comunicar é tão importante que o quê? Né? Que não estou dizendo nada aqui, né? Então, é muito importante a gente conseguir se comunicar, a gente conseguir conversar tanto com quem está acima, como quem está junto de você, como quem está abaixo. Então, aprender os 3 níveis de comunicação é uma coisa muito importante. Ontem, eu tive um exemplo ali do meu estagiário, né? Que ele foi dar um report ali no Teams, né, no Microsoft Teams, do que estava acontecendo com ele naquele momento. E tem outros líderes ali também, né, no grupo. E ele falou de uma forma que eu falei, cara, eu chamei ele e falei assim, vem cá, cuidado com a forma com que você fala. A frase dele, o que ele escreveu foi basicamente assim, ó, não tenho mais nada para testar. Como Foi assim? isso. Porque ele estava atuando também com os testes do que estava sendo desenvolvido. Estava pegando as coisas para testar. Não tenho mais nada para testar. Tudo bem? Foi isso a frase. Eu chamei ele e falei assim, cara, você não está fazendo nada? Ele falou assim, não, estou fazendo outras coisas. Eu falei, então, a sua frase, o que você comunicou ali para a galera, mesmo que não seja isso de fato, que você quis dizer, mas o que você comunicou para a galera ali é que você está parado. Quem leu falou assim, esse cara não está fazendo nada.
Não tem nada para testar, terminei, tô aqui. Né? Tô aqui de boa, tô aqui esperando alguém vir aqui e falar para mim que tem mais coisa. Você falar isso, ou eu vou te chamar e te passar mais coisas, e aí talvez você fique acumulado, porque já tem outras coisas que você tá tocando aí por trás, né? Ou a galera vai me olhar, porque você é do meu time, ou vai te olhar com mais maus olhos, né? Então, é uma frase simples que, para quem tá lendo, diz muita coisa ali que talvez não seja real. Falei para ele, ó, a frase que você poderia colocar é, olha, todos os itens que estão ali foram testados, já tem que é bug que não é, e vou pegar outras coisas para fazer aqui, vou dar continuidade nas minhas coisas. Pronto, você escreveu um pouquinho mais, deixou claro. Então, esse nível de comunicação é uma coisa extremamente importante para o desenvolvedor. Né? Eu tive também um outro caso, numa empresa que eu trabalhei, que era um cara que ele era muito bom, muito bom. Ele se chama Eduardo, inclusive. Eduardo Nunes. O cara é assim, eu peguei ele como estagiário, virou desenvolvedor júnior, depois pleno. Tudo na minha mão ali. Cara que, assim, como júnior, já desenvolvia de maneira incrível. Assim, quando eu joguei código na mão dele, o cara me entregava assim, coisas incríveis, bem estruturado e tudo mais. Chegava na reunião para dar o report, né, a dele, né? Não sei se vocês estão acostumados com o termo dele, mas a gente fazia a dele ali, e o cara não conseguia falar. O cara não falava, tô nisso aqui. Aí chegava o meu gerente, chegava em mim e falava assim, cara, pô, o Eduardo, cara, né, que tá acontecendo ali, né, ele tá fazendo, chega na dele, ele não fala nada, ele fala só que tá fazendo tal, como que tá? E, porra, cara, esse cara é bom e tudo mais, pô, mas ele chega na dele e não fala. O que eu fiz? Eu fiz um trabalho com ele, fui conversando com ele, fui explicando, conforme ia acontecendo as deles, né, ali durante os dias, se ele não desse o report, eu chamava ele no privado e falava assim, cara, fala isso, cara, puxa a daily para você, porque normalmente a gente fazia, a daily ela era virtual, né, a gente fazia pelo Microsoft Teams, eu colocava lá e falava assim, olha, Eduardo, você pega aí e apresenta você. Não eu, puxa para você aprender a se comunicar. Então eu coloquei ele em algumas situações e conversava e empurrava ele um pouquinho. Depois de um tempo, o cara é um dos mais comunicativos hoje, é um dos caras que mais assim consegue explicar, deixar claro o que está vendo ali. Tanto é que a galera mudou a visão que tinham dele, do cara que, será que ele está fazendo? Será que ele está entregando de fato? Mudou a visão dele para um cara, pô, esse é o cara, um dos caras, perdão, é um dos caras que mais entrega aqui no time, sabe? E um dos caras que melhor entrega, inclusive. Tá? Ownership, que é ter aquele sentimento de dono, né? Aquela coisa ali, né? De, pô, é meu esse negócio. E parece ser chavão falar sobre isso, né? Parece ser uma coisa muito, todo mundo fala e tal, mas é muito complicado um cara pegar uma demanda, pegar uma coisa para se fazer e carregar ela até o final, né? Então, tome cada parte da entrega como sendo sua, mesmo que não seja. Por quê? Às vezes, mas isso aqui é um problema do time de infra. E daí, cara? É do time de infra. Mas e aí, vai ficar parado? A demanda nasceu contigo também. Você faz parte dessa entrega. Você não vai chegar lá no time de infra, o time de infra pode estar enrolado, pode ter outras coisas. Você não vai chegar nos caras de infra e bater na porta deles e falar assim, me ajuda aí para resolver esse negócio, sabe? Você tem que ter um sentimento de que, pô, eu preciso entregar esse negócio. Tem que tomar isso aqui para você fazer esse tipo de entrega, né? É muito importante. Esse ownership, eu acho que é um dos mais importantes, assim, que eu vejo o cara indo até aqui, ó, desenvolvi, entreguei, o cara testou, eu arrumei e balbal. Daí para frente, problema de quem vai publicar, da infra, se deu bom, se deu ruim, aí é problema deles. Então, esse cara aqui eu acho que é um dos que mais pega para o desenvolvedor. Tá? Objetivo, esse cara aqui é uma parada muito complicada, cara, também. O cara conseguir enxergar o objetivo de uma demanda e conseguir olhar o que ele vai precisar de fato para desenvolver aquilo, eu acho que é uma coisa, é um detalhe que faz muita diferença. Né? Então, o cara olhar e falar assim, pô, eu preciso entregar essa demanda aqui que é, sei lá, identificação biometria facial, né? Cara,
putz, o que eu preciso de recurso para isso? Preciso ter um negócio para ler a câmera, preciso ter não sei o quê. Então ele conseguir enxergar o negócio do começo ao fim, antes de começar a desenvolver, entender o objetivo e tentar pegar as ferramentas para desenvolver antes de começar a desenvolver, é uma coisa que também é um grande diferencial para um desenvolvedor. Ele olhar aquilo, saber o que ele vai precisar, óbvio, talvez ele não saiba tudo de primeira, mas ele conseguir identificar o máximo de coisas possíveis antes de começar a desenvolver alguma coisa, isso faz uma diferença absurda, previne um monte de coisas no futuro, né? E, por último, transmissão de conhecimento. Então, o cara que consegue, além de fazer essas coisas, olhar e falar assim, cara, tudo que eu sei eu consigo passar para frente, eu consigo transmitir para os meus colegas ou para quem está abaixo de mim, né? Se eu não tiver ninguém abaixo, até para cima mesmo, se eu conseguir passar esse conhecimento que eu tenho para baixo, para cima, para o lado, para onde for, é uma coisa que é boa para quem está aprendendo, obviamente, para quem está contigo ali, para o seu time é importante pra caramba, né? Para você, porque tem aquele ditado, pô, você aprende ensinando, isso é verdade, a gente aprende ensinando, né? Tem até aquela pirâmide de como adquirir conhecimento, e ensinar é uma das coisas que mais te passa conhecimento, mais reforça conhecimento para você. E por consequência disso, você acaba se promovendo, né? Se autopromova. Então, quando você consegue transmitir conhecimento, quando você consegue mostrar para as pessoas que você consegue ensinar pessoas, que você consegue treinar pessoas, ou só ser uma referência ali em relação às coisas, isso já é uma autopromoção ali dentro. As pessoas vão conseguir olhar para você com com olhos de quem, putz, cara, se eu precisar isso, se eu precisar resolver um problema, vou chamar essa pessoa que essa pessoa vai te ajudar. Essa pessoa vai me ajudar, né? E eu brinco, né? Tem até uma história aqui pessoal que eu fui de maneira injusta, ao meu ver, obviamente, mandado embora de uma empresa, e a pessoa que me mandou embora não tinha conhecimento sobre o que eu fazia, porque é uma pessoa que era afastada do que eu da minha atuação ali, era de outro time e ganhou o nosso time de uma maneira espontânea ali, porque um gerente tinha saído, então ele acabou virando meu gerente ali e não teve interesse de vir buscar ali o que eu fazia. Então ele não sabia exatamente o que eu fazia, né? E aí falou: olha, não sei o que você faz, acho que você não faz, bem, vou te mandar embora. Beleza, cara, tranquilo, me mandou embora, né? Não deu uma semana, o tanto de mensagem que eu recebia no meu WhatsApp do tipo, cara, acabei de falar aqui de você, que se fosse esse problema, tá acontecendo esse problema aqui, mano. Você não quer me ajudar? Se você tivesse aqui, você teria resolvido isso aqui rapidinho. Então, você conseguir se tornar uma referência a ponto de acontecer isso dentro da empresa, das pessoas, quando você sai da empresa, a galera continua te procurando, não que você tenha que responder, mas procurando e falando isso, cara, eu acho que é algo que você fala, pô, no mínimo você tinha uma boa imagem lá dentro, né? Então, transmissão de conhecimento traz esses 3 pontos para você, né? Um time mais organizado, mais equilibrado, aprendizado e promoção no sentido de conseguir se destacar ali dentro, né? E para fechar essa apresentação aqui, eu queria falar uma coisa que eu não sei se o grupo aqui, né, o GEA, ele é especificamente só do Igor, né? Eu conheci através do Igor, né? Mas como diz essa imagem, nada se cria. E assim, eu tomei como referência o GEA, tá? Para um grupo de estudos focado em inteligência artificial, e eu criei também o Jeff, criei também, né, como se tivesse criado esse aqui, né, esse aqui é do Igor. Mas eu copiei literalmente a ideia do Igor, ou de quem, né, gerencia aqui o grupo, e criei o grupo de estudos que era inicialmente só para front-end, né? Mas hoje a gente fala sobre muitos outros assuntos também. A gente fala sobre infra, a gente fala. Essa última semana a gente falou sobre gestão de projetos, a gente falou sobre segurança. Vai ter mais um de segurança na próxima semana. Vai ter um sobre qualidade de qualidade de software, né? Então a gente fala sobre todos os temas. Então, inclusive, convido vocês não a só participar como espectadores, como também a trazer conteúdo,
tá? Para o nosso grupo de estudos, viu? E obrigado pela oportunidade aí de falar aqui um pouquinho, e obrigado também por poder ser, me empurrar um pouquinho, me ajudar a ter essa ideia de copiar vocês e fazer um grupo um pouquinho mais oi? De fazer o que vocês fizeram aí de uma maneira um pouco diferente, tá? É isso. E aqui estão os meus contatos. Se quiserem mandar mensagem, mandar e-mail, esse é o QR Code do meu LinkedIn. Fiquem à vontade lá para me procurar, para mandar mensagem. Beleza? É isso. Maravilha. Bacana, cara. Muito legal mesmo. Vamos lá, a gente quer, eu particularmente, falando que a gente é de outra área, eu sou engenheiro, Legal. já não sou tão garotão aí, já tenho alguns anos de experiência na bagagem. E então, assim, muito do que você falou é verdade e se aplica a todas as áreas, né? Não só desenvolvimento de sistema, se aplica a qualquer Uhum. atividade profissional que você for desenvolver na vida, qualquer coisa que seja, essa questão do ownership, da excelência no que você vai fazer. Então, assim, é sempre bom a gente estar lembrando disso, mas é uma coisa que, pô, é uma questão de postura que você tem que ter em qualquer área de atuação que Sim. cada um vier a ter. Então, eu acho legal, acho bacana e assim, eu, do alto dos meus 51 anos de idade, 25 de experiência profissional, posso dizer, é cada vez mais difícil. A molecada tá vindo com uma pegada que não é bem essa, em muitos casos. Então, é bom sempre insistir nessa tecla. Eu vou Quem te contar saiu Oi? Não, pode concluir, desculpa. Quem saiu um pouco do que a gente tem encontrado aí na maioria dos casos e seguir essa linha que você bem colocou, Uhum. vai se destacar com certeza. É uma dificuldade enorme. Eu, na empresa onde eu trabalho, a gente, vira e mexe, precisa contratar profissionais, não especificamente de informática, não é minha área de atuação direta, mas a gente tem uma dificuldade tremenda de contratar por causa disso. Além da questão técnica, que a turma, às vezes, chega com deficiência de formação, tem a questão da postura. Você vê que na própria entrevista você já consegue pegar algumas coisas aí. O cara não está imbuído daquele espírito de realmente entrar com a faca nos dentes e partir para cima. Eu vou te contar uma coisa aqui, cara. Eu, como tech lead, né, numa outra empresa também que eu tô aí, eu fiquei por mais ou menos 5 meses, 5, 6 meses fazendo entrevista com caras para uma vaga só. Uma vaga. Pra contratar um desenvolvedor front-end. Né, o pessoal brinca muito, inclusive, que ser desenvolvedor front-end é muito fácil, né? Faz aquela piada, é só arredondar botão, né? O desenvolvedor front-end é o cara que desenvolve a interface ali, né? O código da interface. É só código para arredondar botão. Um pouquinho mais muito mais complicado que isso, mas e o que acontece? Essa relação de soft e hard skills é uma coisa muito, bicho, assim, eu não sei se eu não sei o que acontece com o desenvolvedor. Ou o cara, ele tem muito soft skill, né? O cara às vezes é muito bom, o cara fala muito bem, chega na hora técnica ali, o cara não entende nada. Acontecia muito isso, muito. O cara conversa, o cara mandou para mim uma vez um currículo dizendo que assim, eu tenho 10 anos de experiência com front-end e não sei o quê. E eu comecei a conversar, eu falei, putz, o cara, pô, da hora, o cara conversa bem, o cara não, porque não sei o quê, e contou as histórias da empresa dele, eu falei, pô, legal, cara, ó, aqui a gente vai atuar com Angular, vou te fazer algumas perguntas. Eu fiz uma pergunta, eu não estou exagerando, eram 20 perguntas. 20 perguntas. Eu fiz a primeira pergunta, o cara não conseguiu responder. Eu fiz 3 perguntas, cara. Na terceira pergunta, eu falei, puta, cara, eu não vou nem continuar, porque daqui pra frente eu não tenho nem porquê. Se o cara não sabe essas 3 primeiras perguntas aqui, que são as mais fáceis, não faz sentido, cara. Né? E o contrário, eu encontrei um cara, eu lembro uma vez, o cara, tecnicamente, muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Só que eu fui conversando um pouco com o cara, discorrendo um pouco mais a conversa. O que o cara comentou? O cara falou assim, não, porque assim, o que eu quero, né, a gente queria contratar um cara para ser assim, era via, como fala, é, caramba, consultoria, né, então tinha uma consultoria intermediando, né, iam colocar pra gente, mas a gente quer o cara dentro da equipe, né, o cara
o cara imerso ali com a gente na equipe, fazendo parte, a gente inclusive, pô, num nível de Claro. sair para fazer happy hour, sabe? O cara não gosta, tudo bem, mas assim, o cara tem que estar ali junto com a gente, tem que olhar para o projeto junto com a gente, né? O cara virou e falou assim, não, eu quero que você manda para minha listinha de coisas para fazer lá, eu faço e te entrego. O cara Pô, entra pra mas caverna dele, vai lá, é, senta. eu quero fazer aqui, quero entregar e tá tudo certo. Não Falei, funciona é assim. mesmo, cara? Eu falei, porra, cara, mas por que não? Porque assim, eu tenho aqui uma consultoria, tá? Falei, olha, cara, desculpa, não é muito do nosso interesse isso. Ele, não, beleza, tudo bem, mas ó, faz o seguinte então, olha o que o cara falou pra mim. Ó, Hum, faz o seguinte então, eu vou deixar com vocês o meu contato e assim, e vou dar pra vocês um pacote de 60 horas pra vocês contratarem a minha consultoria direto. Quer dizer, pô, tipo assim, uma, uma, uma consultoria indicou ele pra gente. A gente, a gente tava pensando em contratar esse cara para ser, né, ali parte da equipe. O cara não queria ser parte da equipe e ainda ofereceu pra gente, acho que 60 horas. Não, a empresa aí, 60 horas para vocês aí de graça. Vocês veem o que vocês acham, né? Nesse jeito que eu falei para vocês, a gente tira essa consultoria do meio de campo. Eu falei, cara, eu não posso contratar uma pessoa que está passando por cima de um. O que esse cara vai fazer se ele entrar no dou time, né? 60 horas pra você ver o tanto que eu sou das galáxias ali, né? É. E assim, cara, não é nem pela proposta, porque a proposta era obviamente tentadora, 60 horas de graça, bicho, que isso, É, né? O cara pois é. tecnicamente bom, ele foi bem na parte técnica. Mas o que eu falei, cara, ele foi indicado por uma outra consultoria para trabalhar com a gente como parte da equipe, né, dentro dessa Uhum. proposta. Ele passou por cima da consultoria que indicou ele Furou os olhos, né, da e consultoria. furou os olhos dela, velho, literalmente. Falei, mano, que isso, cara? Não posso fazer isso, né? Não, nem dá, Então, né? soft skill é uma coisa que, assim, eu não sei, de novo, na sua área, José, Oi. como que são, qual que é o perfil normal ali, normalmente das pessoas que trabalham contigo. Mas desenvolvedor, esses 4 caras aqui que eu falei, são os caras que mais pegam para desenvolvedor, tá? De Uhum. novo, tem uma lista, eu poderia colocar aqui uma lista com pelo menos 20 itens de soft skills aqui para ser discutida, para a gente falar. Mas esses caras aqui para desenvolvimento é o que mais peca e é o que mais falta para desenvolvedor, cara. Para desenvolvedor, isso aqui é o que mais. O cara quer fazer um negócio, entregar, bota ali, tá tudo certo. Não quero ser dono do negócio. Ah, não quero ficar. Não quero ficar tendo problema de ficar ensinando os outros. Cara, você não quer ensinar, você não tem equipe, bicho. Você Tá não tem equipe. fora, né, velho? Para. É. E eu não tô falando para você, nossa, mas eu fiquei anos estudando, gastei dinheiro com faculdade. Eu não tô falando para você ignorar isso, né? Para você não colocar isso na sua. Na balança ali. Na Mas, sua cara, dentro do vitrine, né? É. eu estou dizendo para você que dentro do contexto da empresa, dentro do contexto que a gente está trabalhando, a gente precisa dessas ferramentas. E se você não tiver pessoas com o mesmo conhecimento que você, né, eu até costumo falar, cara, se você não tem um time que tem conhecimento suficiente para ser autossuficiente ali, raramente você vai conseguir ter uma promoção legal, crescer lá dentro, né? Então, se você quer Pois é. crescer, você tem que transmitir conhecimento. Por quê? Senão vocês vão estar sempre dependendo de você. Sabe aquele cara que é muito bom no que faz, né? A empresa nunca vai ser mandada embora porque depende daquele cara, mas aquele cara também nunca é promovido? Por causa disso, cara. O cara Pois nunca é é. promovido, ele manja muito daquele negócio. A empresa nunca vai mandar ele embora, porque depende daquele cara. Mas aquele cara nunca vai subir. Por quê? Porque se tirar aquele cara daquela função operacional, não é interessante para ela. O cara manja muito, ele Exatamente. poderia ser um gestor, ele poderia ser um coordenador, poderia ser alguma coisa. Mas se tirar ele dali, bicho, não tem quem faça operacional. Então, cara, transmite conhecimento. Obviamente, entenda o momento da empresa ali, quem é a empresa e tudo mais. Mas, cara, não transmitir conhecimento é uma coisa que não vai, tipo, vai atrapalhar muito o seu crescimento, com certeza, da empresa. E esses outros dois, né? Objetivo, ownership, comunicação, esses outros 3 aí, cara, não preciso nem falar. A gente já conversou pra caramba aqui. Pessoal, é isso. Se tiverem também mais dúvidas aí, fiquem à vontade para colocar, para perguntar. E se não, a gente pode encerrar. Tá bom, não tá de parabéns aí, viu, Kenia? Muito bacana mesmo, Bom, gostei. Entrou essa parte jurídica aí, foge um pouco do meu conhecimento, mas eu imagino que tem um potencial enorme ali para aplicação de inteligência artificial. Os cara, processos na justiça ainda é tudo muito arcaico. é. Não, cara, e assim, eu com certeza, bem provável que do que eu te expliquei ali sobre parte judicial, ali também não é minha área,
né? Parte jurídica, Uhum. perdão. Eu tenho falado alguma besteira, cara. Falei daquele negócio lá do budget, das varas, né, e tudo mais. Eu não sei exatamente se é daquele jeito, mas pelo que eu lembro é aquilo. Mas é interessante isso que você falou, porque mercado tem muito, viu, José? Em relação à parte Demais. Você tá de louco. inteligência artificial para o judiciário, tem muita coisa para melhorar. A gente tem 1 bilhão de ideias aqui, sabe? De soluções que a gente está começando a construir. Eu apresentei essas duas, principalmente porque são coisas que já estão consolidadas, que a gente já tem elas, a gente já tem elas funcionando, já tem cliente usando, né? Já existem Ministério Público usando esses caras. Então, eu posso falar desses caras. As ideias que a gente tem aqui novas, a gente acabou não falando até né, por estratégia de mercado. Mas, cara, tem muita coisa. Qual que é o grande problema para a gente? O processo para entrar nesse meio, né, você conseguir vender para o judiciário é uma coisa muito complicada, coisa muito dolorida. Demora meses, se não anos. Né? O Maia, a gente fez uma venda, a gente conseguiu fazer uma venda, tem um ministério usando. A gente está para fazer uma segunda venda desse cara, assim, praticamente 1 ano, né, negociando. Os caras pediram, pra você ter noção do nível de negociação, os caras pediram código-fonte da parte da inteligência. Mas que isso, hein? Quer É. dizer, não, eu sei porque eu posso te dizer porque a gente também, né, na empresa onde eu trabalho, a gente lida muito com órgão público, com licitação, fornecimento de produto, Cara, e é os que caras pedem mesmo, não, coisa mas, cara, que não faz sentido, porque assim, eles pediram no argumento de tipo, cara, como se diz? Para ferir se de fato funciona bem. Cara, não, se aferir se funciona bem é olhando o resultado, é olhando o que entra e o que sai, não é a pois maquininha. é, Né, o que está dentro da maquininha ali, o que da não caixinha é fechada, né? não é abrindo o É, segredo da maquininha, né? você não valida se não faz sentido isso, cara. Então, Uhum. assim, tem todo esse processo, negociação, cara, 1 ano de negociação, cara, às vezes 2 anos de negociação para poder entrar. Lógico, depois que a gente consegue entrar, é uma coisa maravilhosa. Mas até entrar, bicho, é uma dor de cabeça absurda. A gente está negociando aqui há Te meses, assim, faz e faz entendo. proposta, desfaz proposta. É uma dor de cabeça. Mas vale muito a pena, tá? Felizmente ainda vale muito a pena. Então, tá compensando ainda essa dor de cabeça pra gente. Tá certo. Tá? E é isso aí, pessoal. Se tiverem mais dúvidas também, fiquem à vontade, senão a gente encerra. O papo tá bom, mas vamos encerrar aí, Vou porque fechar aqui. a gente continua em outra oportunidade, quem sabe. Maravilha, senhores. Então, um abraço, é isso. Obrigado, Igor, pela oportunidade. Obrigado, pessoal, por ter assistido aí, ter ficado até o final. É isso aí. Obrigado. Valeu. Valeu, bom fim de semana.